Para o acompanhamento das famílias acolhedoras, a gente mantém quinzenalmente o que a gente chama de supervisões grupais, né? São encontros marcados já com antecedência e frequentes, eles nunca são desmarcados, assim, acho que tem que acontecer algo muito grande para eles serem desmarcados ou remanejados, onde a gente encontra na sede do serviço todas as famílias acolhedoras, elas estando acolhendo ou não. Então, acho que se elas estão acolhendo, é ainda mais importante que elas estejam. Existem faltas, porque imprevistos acontecem, mas é um combinado com as famílias acolhedoras desde o início, desde o processo de seleção, que elas precisam participar desses encontros quinzenais. É algo que está escrito no termo, no contrato, assim, né, com o serviço, que elas vão estar presentes nesses encontros. E a gente divide esses encontros em dois modelos. Um que a gente chama de encontros de acolhimento, encontros abertos, enfim, que eles não têm um tema definido, eles não têm pauta, eles são encontros bem livres e quem vai formando eles são as famílias acolhedoras, trazendo as questões que estão acontecendo no dia a dia. A gente sempre vai, a equipe técnica, né? Sempre vai dando uma perguntada, mediando, questionando, permitindo que as pessoas possam falar, né? Cada família acolhedora fala como que está o acolhimento. Então, acho que a ideia é que a gente possa refletir juntos sobre as questões que estão aí do dia a dia, né? Em relação às crianças, em relação às famílias, em relação ao serviço, né? Que a gente possa ter um apoio emocional e uma troca de experiências e acho que muito além da equipe com as famílias acolhedoras. A ideia é que elas possam trocar entre si, né? Esse espaço onde uma pode ver o que a outra está passando, ele é fundamental e é necessário para que os acolhimentos possam acontecer. Né? A gente pode falar, a gente tem um espaço que é sigiloso, então a gente tem esse combinado com as famílias acolhedoras, então a gente pode falar sobre os casos, sobre os processos, não esmiuçar, eu acho que isso a gente faz mais no individual, né, na casa das famílias acolhedoras, mas também é um espaço para isso, para que elas possam falar sobre angústias e coisas que estão acontecendo, seja sobre o processo, enfim, e por aí vai. Então a gente vai revezando, né? Um encontro de acolhimento e outro encontro temático, que a gente chama, onde a gente também vai construindo isso junto com as famílias acolhedoras, então a gente vai sugerindo temas, eles vão trazendo temas que eles acham importante a gente falar, a gente aprofundar, são acho que os temas que não cabem e não dá para dar conta durante o processo de seleção, né? E aí vai sendo essa construção conjunta, então a gente vai fazendo uma listinha assim de temas, e a nossa ideia é sempre poder trazer pessoas de fora para falar. Acho que isso traz aí um engajamento outro, assim, nesses encontros. Acho que é bem legal o efeito que vai tendo nas famílias, assim, né? Quando eles veem outras pessoas falando de temas. Às vezes a gente, a equipe, que tem uma relação tão próxima, pode até falar do tema, mas tem um efeito diferente, assim, nas famílias. Então, é bem legal trazer pessoas de fora e que possam aprofundar em diversos temas que têm a ver com o acolhimento das crianças, né? Aí eu coloquei aqui alguns exemplos de encontros que a gente já teve no nosso serviço, entre vários outros, tem temas que são repetidos, tem temas que não se esgotam, tá? Então, aqui no PowerPoint coloquei alguns exemplos, sobre desenvolvimento infantil, sobre o brincar na infância, sobre Chantal, lembrando que o nosso serviço tem esse foco maior na primeira infância, né? Sobre Chantala, sobre introdução alimentar, uso de drogas na gestação, primeiros socorros. A gente trouxe um bombeiro e uma pediatra que trabalhou em emergência no hospital por muito tempo para falar, foi super bacana. Sistema judiciário, a juíza já foi lá no serviço falar e contar um pouco como que funcionam os processos, como que funciona a adoção, como que funciona o retorno familiar, como que, enfim, vários trâmites que são dúvidas bem frequentes para as famílias. Interação entre as crianças e animais, que no caso foi o Renato, que está aqui, que é a família acolhedora, que fez o encontro, foi super bacana. Luto na infância, racismo, a gente fez 2 encontros sobre racismo, que foram
super importantes. Então, enfim, são aqui alguns exemplos e eles vão sendo criados ao longo do tempo a partir das demandas das famílias acolhedoras. Continuando o acompanhamento das famílias acolhedoras, para além dos encontros grupais, lembrando que a gente faz os encontros grupais num horário que seja possível para todas as famílias. Então, geralmente é à noite. Lá no nosso serviço a gente faz à noite das 7 às 9, todas as segundas-feiras, tá? Então, para além desses grupais, a gente também tem um acompanhamento familiar individual, que são as visitas, que são pelo menos mensais, que os técnicos fazem na casa das famílias acolhedoras, para falar de questões mais particulares ali do processo, da família, da criança. São visitas que é bom os técnicos irem mais tranquilos, né? Que possam ter um tempo lá para ficar na casa da família, para ficar um tempo com a criança. Acho que tem essa divisão bacana, assim, né? Tanto para escutar a família, quanto para, de fato, passar um tempo ali brincando com o bebê, brincando com a criança, conversando, vendo álbum, enfim. E aí eu acho que nesse momento a gente pensa em falar sobre questões que são mais particulares, que são mais individualizadas, tanto da família acolhedora, quanto da criança e quanto do processo. Né? Eu acho que uma coisa importante para falar aqui é que as famílias acolhedoras, elas sabem sobre todo o processo da criança, sobre a história da criança, sobre a história da família, né? Claro que intimidades, né, particularidades da família de origem da criança, a equipe técnica vai pensando o que vale compartilhar, o que não vale, porque também tem esse nosso lugar de poder cuidar, né, de algo que não vai ser falado para todo mundo. Mas o que é importante sobre a criança, né, o que precisa ser conversado com a criança, o que a família acolhedora precisa saber sobre o processo, o tempo, os trâmites, eles sabem de tudo. E por quê, né, gente? Porque são eles que estão no dia a dia, são eles que cuidam 24 horas dos bebês e das crianças, né? Eles precisam conversar, eles precisam entender as expressões, os sentimentos, né? Isso é fundamental para poder entender cada caso, para poder compreender a criança de uma maneira melhor e mais profunda, né? E para que eles possam ir adquirindo cada vez mais recursos para poder lidar com cada processo. Né? Cada processo é muito único e precisa do seu olhar particular, individualizado. Então, essas são as visitas individuais, né? Se houver necessidade, a gente faz mais de uma vez no mês também. Eu acho que aí vai de cada caso. Para além disso, a gente acompanha a gente fala quase diariamente com as famílias acolhedoras, assim, né? A gente usa bastante o WhatsApp como ferramenta de trabalho. Então, cada acolhimento tem um grupo. Cada família acolhedora tem um grupo com a equipe, com a família acolhedora, onde a gente vai trocando tanto informações de saúde, quanto fotos, como rotina, como adaptação. Então, a gente fala e conversa bastante, troca muito com as famílias acolhedoras. E acho que isso é muito importante. É claro que a gente vai fazendo combinados, né? Final de semana a gente vai estar mais sumida do grupo, a gente vai respondendo às urgências para também cuidar dos profissionais, mas é uma comunicação super importante, porque é um cuidado compartilhado, né? As famílias acolhedoras precisam saber que a equipe técnica está lá com eles, né? E às vezes uma foto já é algo super importante para compartilhar, porque acho que a equipe tem um lugar de acompanhar mesmo, né? Que é muito único. Então, essa troca, ela se dá de uma forma muito importante, assim, durante os acolhimentos. Os acompanhamentos dos encaminhamentos médicos, né? A gente vai avaliando quais consultas que são importantes estar, né, durante o acolhimento das crianças e quais que a família acolhedora pode ir sozinha e depois ela relata para a equipe técnica como é que foi. A gente tem também esse combinado, né? Eles precisam compartilhar, as famílias acolhedoras precisam compartilhar essas informações com a equipe, porque a gente precisa manter os nossos relatórios em dia, a gente precisa passar para a vara, né? Os prontuários precisam estar atualizados, enfim. Então, essa troca de informações
mas ela é imprescindível para os acolhimentos acontecerem. Mas a presença da equipe vai ser avaliada de caso a caso. A gente já acolheu crianças com especificidades de saúde, crianças com asma, crianças com sífilis, que aí precisa de algum acompanhamento específico, crianças com questões do desenvolvimento, crianças com questões de saúde mental. Então, nesses casos, né, onde a gente vai vendo a necessidade, a gente acompanha a família acolhedora nas consultas. Né? Já tivemos também momentos, sei lá, os primeiros acolhimentos das famílias acolhedoras, é delicado, né? Mesmo indo pediatra, é uma criança que está na casa deles, que não é outra responsabilidade. Então, às vezes, só pela delicadeza do que né, nos primeiros acolhimentos, a gente também pode acompanhar as primeiras consultas. Aí vai de avaliação da equipe técnica, né? Tem famílias acolhedoras que às vezes é mais sensível a esse lugar, tem famílias acolhedoras que não. Então, cabe uma avaliação aí, só que nesses casos mais específicos, a gente geralmente acompanha para dar apoio e suporte para as famílias acolhedoras, né? E até mesmo para a equipe técnica também se apropriando, né, do caso, das questões de saúde, acho que isso é bem importante. Eu coloquei aqui alguns pontos assim principais do acompanhamento das famílias acolhedoras, mais para marcar mesmo, porque enfim, ele é muito dinâmico, eu acho que a gente tem alguns combinados, coisas que a gente vai seguindo, mas são muito particulares, né? E cada acolhimento vai se dando de uma forma. Mas eu acho que esses pontos aqui, eles precisam ficar marcados durante todos os casos, né? Com todas as famílias acolhedoras. Então, quando a criança é acolhida, é sempre um momento mais delicado, né? É sempre uma criança nova. A família pode ter feito 10 acolhimentos, sei lá, né? Mas cada criança vai tocar essa família de uma maneira diferente. Cada caso vai ter as suas especificidades, né? Então, acho que a equipe sempre tem que ter essa escuta muito atenta, né, a essas particularidades. O acolhimento, independente do caso, é importante estar mais próximo, é importante acompanhar a adaptação e o desenvolvimento dessa criança nessa casa, com as particularidades dela, né, com as expressões dessa criança. Então, é sempre um momento de maior proximidade da equipe com a família acolhedora. Né? E acho que outro ponto fundamental para pensar é como que você conversa com a criança sobre o processo dela, sobre a família dela. Eu acho que isso a equipe precisa estar muito próxima da família acolhedora para ajudá-los, né, a ter essas conversas que não são conversas fáceis, né? Nunca são, independente do caso, eu acho que é sempre um lugar mais delicado. Tem conversas que a equipe técnica que vai fazer, né? Acho que depende de cada caso, se tem mais visita, se não tem mais visita, né? Mas acho que tem momentos que a equipe técnica precisa entrar, precisa ir numa visita individual na casa da família acolhedora e falar com a criança, né? E ajudar a família acolhedora a como pôr isso tudo que ela está vivendo em palavra, como entender os sentimentos, as expressões dela, né? Então, acho que é uma parte muito importante que as famílias acolhedoras geralmente precisam de suporte, ajuda, né? Seja para pensar, ou seja só para poder desabafar mesmo, né? Sobre como toca elas também. Preparação para o desligamento. A gente sempre tem uma família acolhedora que fala uma coisa que eu acho muito importante, que a preparação para o desligamento começa quando essa criança chega. Assim, né? Claro que a gente não fica todos os dias, né, falando para ela da hora que ela vai embora, acho que não é por aí, né? Mas é no sentido de que lá é um lar temporário. Né? Isso precisa estar posto para a criança de alguma forma, assim, né? Então, cada caso a gente também vai pensando, mas é uma coisa que precisa ir acontecendo. Então, sejam conversas sobre o processo da criança que possam dar um pouco mais de chão para a família acolhedora. Isso é fundamental, né? Para elas saberem, bom, ela vai ficar acolhida mais alguns meses, é uma entrega voluntária, então vai chegar e já muito rapidamente vai embora. Como que vai ser o tempo desse processo, né? Para a gente poder ir preparando o desligamento dela. As conversas, o cuidado da família acolhedora muda muito a partir desse lugar também.
né? É claro que todos sabem aqui, eu acho, né? Imprevistos acontecem, processos mudam, né? Tá aparecendo aqui o Renato para mim na tela, lembro muito dele, né? Quando o primeiro acolhimento que eles fizeram, e a criança ia já para um processo e tudo mudou, ela ficou mais 6 meses acolhida, enfim. Isso acontece, né? Nas medidas de proteção, nos processos jurídicos, mas essas conversas são muito importantes para ir preparando esse momento de saída da criança, né? O processo de transição geralmente é um momento onde tudo fica muito à flor da pele. A família acolhedora, acho que essas conversas, gente, eu estou falando muito também na perspectiva da criança, mas é também na perspectiva da família acolhedora, né? Eu acho que tem uma preparação que é dos adultos, né? Para eles poderem ir entendendo esse processo e se fortalecendo, né? Internamente, nos grupos de supervisão com as famílias, no individual, né? E se preparando para essa transição, que eles também, né? Os sentimentos deles também vão à flor da pele, e tudo bem, é assim mesmo, assim, né? Todo mundo sofre, e acho que a gente, quanto equipe, vai mediando, cuidando. Muitas vezes, gente, é estar junto, né? Assim, o sofrimento vai vir, as coisas vão acontecer, mas a equipe precisa estar presente. As famílias acolhedoras precisam saber disso, precisam sentir segurança nesse lugar, né? Então, o processo de transição, tudo vai à flor da pele, tudo fica sensível, a criança, a família acolhedora, a equipe, muitas vezes, né? Que também é uma transição para a gente, é também uma despedida da criança, né? Mas é um momento que precisa muito do suporte, né? Muito da proximidade. Muitas vezes esses processos são longos, né? Assim, demoram de um mês. Acho que o nosso maior processo foi de 1 mês e meio. Então, a gente precisa estar muito junto e acompanhando muito de perto as famílias acolhedoras e as crianças. E depois da saída da criança, né, depois que ela sai do serviço, sendo reintegrado ou indo para adoção, também é um momento de maior proximidade, maior cuidado da equipe com a família acolhedora, né? Cada família vai expressar a sua maneira, né? Esse luto, essa despedida. Cada caso também vai ter mais proximidade com a criança ou não. A gente já teve casos onde super seguir o contato depois do desligamento da criança, lembrando que isso é sempre a partir do desejo da família da criança, então, seja ela de origem ou adotiva, eles que vão determinar como esse contato continua, mas aí acho que a gente também precisa estar muito próximo, porque muita coisa vai aparecendo aí, né? Tanto as diferenças dos cuidados, tanto as expressões da criança, que a família acolhedora fica preocupada, tanto, né, o vazio da casa, que não tem mais essa criança lá, e o que ela faz com isso. Então, acho que muitas coisas vão aparecendo e a equipe técnica precisa estar muito próxima, precisa dar o braço mesmo, assim, né? Às vezes mandar, perguntar como é que eles estão, às vezes quando eles não falam, e enfim, podendo se apoiar nesse momento depois da saída da criança, tá? Eu acho que, enfim, queria pôr aí um marca-texto nesses pontos, e depois, se tiverem alguma dúvida, vocês me falam, tá? Estou vendo aqui se tem pergunta só. Alguém perguntou aqui que eu não consigo ver quem que perguntou. Eu recebi aqui no celular, perguntando como é feita a seleção da equipe técnica, se ela está atrelada à organização da sociedade civil ou pelo instituto. É isso, né? Olha, lá no Instituto, a contratação da equipe é feita pela organização mesmo, assim, pelo serviço, né? Recentemente a gente conveniou, né, o nosso serviço, então triplicou a nossa equipe, que está presente aqui também, enfim, e esse processo de seleção foi feita pelo Instituto, pelas coordenadoras do Instituto, diretora do Instituto, enfim, então estava na nossa mão esse processo de contratação e seleção dos novos técnicos, tá bom? Acho que se não responder, depois você fala.
Eu vou ler aqui rapidinho um depoimento da Márcia, família acolhedora, tá? Que fala mais aí do acompanhamento da equipe, das supervisões. A supervisão em grupo é extremamente rica pela troca de experiências. É um espaço onde as dificuldades são discutidas e trabalhadas com respeito e acolhimento, e as conquistas são comemoradas por todo o grupo. Muitas vezes consigo escutar a minha voz na voz de outra pessoa do grupo, e isso me ajuda a superar minhas dificuldades e melhorar meu papel como família acolhedora. A supervisão individual é valiosíssima. O olhar profissional e, ao mesmo tempo, cuidadoso da técnica responsável pela família, o bebê, traz segurança e melhora pontos que às vezes não conseguimos enxergar por estarmos mergulhados nos cuidados diários. Em muitos momentos, uma palavra ou uma avaliação de determinada situação ameniza os pontos de dificuldade, trazendo mais segurança e tranquilidade para que o trabalho aconteça com mais qualidade. Esse depoimento é da Márcia, que apareceu no vídeo, agora que eu pensei também. Vocês viram ela junto com o Beto, que é o marido dela. Enfim, eu gosto bastante desse depoimento porque eu acho que fala aí um pouco os impactos nas famílias, né? E na continuidade dos acolhimentos quando elas estão dentro do serviço. Bom, acho que entrando agora mais no acompanhamento das crianças, né? Tem acho que um ponto fundamental para pensar e para destacar, né, no trabalho da equipe técnica, é o momento que essa criança é acolhida no serviço. É sempre um momento de extrema delicadeza, é sempre um momento onde também as emoções estão à flor da pele, onde tem muitas dúvidas, muitos questionamentos, onde muitas vezes a gente ainda não entendeu direito o caso, a gente recebe, né, a determinação da vara, ainda coisas que estão sendo entendidas, trocadas com a equipe, enfim. Depende, né, um acolhimento de urgência, às vezes a gente só vai pegar todas as informações depois. Então, é sempre um momento de extrema delicadeza e sempre precisa ser muito cuidado pela equipe técnica do serviço. Quando a criança chega, né? A gente sempre tenta buscar que a sua família ou alguém de referência possam estar presentes na chegada do serviço. A maior parte dos nossos acolhimentos são bebês, né? Bebês muitas vezes que vêm direto da maternidade, a gente já acolheu crianças mais velhas, de até 4 anos, né? Mas acho que independente da idade, é sempre importante ter alguém que possa falar dessa criança, né? Antes dela chegar no nosso serviço. Quem ela é, quem é a família dela, como é que ela tá, o que foi falado para ela, né, antes dela ser acolhida, o que foi falado para a família dela, né, para a mãe, para o pai, para tio, sei lá, né, onde é que estava essa criança, qual é a rotina dela, o que ela gosta, como que ela se expressa, enfim, o máximo de informações que é possível tirar, né, desses adultos de referência que estavam cuidando dessa criança, são fundamentais, né, gente? Porque eu acho que a partir disso a gente consegue criar um ambiente de acolhimento e cuidado para a criança, que é o nosso objetivo principal, né? Para além disso, isso também traz mais segurança para a família acolhedora. Né? Quanto mais informação, mais possibilidades eles têm para fazer com que ela se sinta bem, para entender ela, para entender o choro, para poder fazer algo que ela gosta, para seguir uma rotina, né? Tentando fazer com que o acolhimento seja um pouco menos impactante, né? Porque impactante, sofrido, sempre vai ser uma separação forte, uma ruptura, né? Mas acho que essas informações vão trazendo segurança para as famílias acolhedoras também, tá? Então, coletar o máximo de informações possíveis sobre a criança e a sua rotina, levar objetos de segurança para a casa da família acolhedora, isso também é um ponto principal, fundamental, assim, né? Que essa criança possa chegar com objetos que ela reconheça, que dê segurança para ela, né? Que ajude nesse momento de separação, né? Que ela possa levar pedacinhos conhecidos de uma vida que ela estava vivendo antes de ser acolhida. Né? Isso é super importante. Respeito ao momento delicado e ao luto vivido pela criança. Né? A criança vai sofrer
não tem como, né? A criança, a família, é um momento muito difícil, né? As crianças só são acolhidas porque algum direito, né, foi ameaçado ou foi violado, né? Que ameaça a integridade dessa criança, então não tem como ser um momento tranquilo. Então a gente precisa respeitar a criança, respeitar as expressões dela, né? Acolher todos os sofrimentos que ela for trazer, né? E acho que as famílias acolhedoras estão sempre preparadas para isso, mas mesmo assim precisam também da ajuda e suporte da equipe técnica, né? Conversas frequentes com a criança, independente da sua idade. Então, chega uma criança no serviço, e isso sempre é o papel da equipe técnica. Tá, gente? Assim, é uma coisa que a gente sempre cuida para fazer. Eu acho que a criança está chegando, é um momento super difícil, né? A família acolhedora está conhecendo essa criança, a gente que recebe todas as informações, assim, né? Então, acho que cabe a nós, ao nosso papel, poder pegar essa criança no colo, né? Seja um bebezinho ou uma criança maior, poder conversar com ela, baixar, né? Na altura dela, poder contar o que está acontecendo, né? Antes dela ir para casa da família acolhedora. Acho que uma coisa importante que eu não falei, para as pessoas entenderem, geralmente, assim, a gente só acolhimentos excepcionais, de urgência e que são, enfim, fogem um pouco, assim, né? Geralmente quando eles são de urgência ou é uma busca e apreensão, mas a gente sempre tenta fazer o acolhimento na sede do serviço. Então, vamos supor uma criança que veio da maternidade. A gente recebe, né, a determinação, a gente recebe a ligação do CREAS, né? E aí a gente, recebendo o ofício de acolhimento, marca com o hospital que essa criança está, um horário, o dia que elas vai trazer, né? Que eles vão trazer o bebê para a sede do serviço, e a gente marca com a família acolhedora. Aí chega o hospital, a gente recebe essa criança, a gente coleta as informações, a gente conversa com os profissionais, e aí nesse meio tempo a gente manda uma mensagem para a família acolhedora, ó, chegou, pode ir vindo, e a família acolhedora se desloca até o serviço. Geralmente eles não têm contato com esses profissionais, assim, nesse primeiro momento, só com a criança, só se é um caso de especificidade de saúde, ou sei lá. E aí a equipe vai embora, a família acolhedora chega, então tem um momento tanto com a equipe quanto só com a criança e com a família acolhedora. É bom separar um tempo para poder fazer um acolhimento assim tranquilo, né? Se é uma urgência, uma busca e apreensão, também é no serviço na maior parte das vezes, só que às vezes é um pouco mais rápido, enfim. E aí a gente às vezes tem que trabalhar mais no improviso, assim, né? Mas é geralmente assim que funciona. Então, a gente sempre tem um momento com a criança para poder conversar com ela sobre o que está acontecendo antes dela ir para a casa da família acolhedora, né? E é super importante poder falar para a família acolhedora como a gente conversou, o que a gente falou, para que ela possa dar continuidade nessa conversa com ela em casa, né? E, enfim, isso eu também já falei, que é necessário uma maior proximidade da equipe técnica nesse período de adaptação da criança na casa, né? Sempre que tem um acolhimento, a gente busca fazer uma visita no dia seguinte, 2 dias depois, assim, conversar bastante com a família acolhedora por ligação, WhatsApp, né? Tá próximo nesse momento. Para além disso, observação quinzenal em grupo com outras crianças, a supervisão quinzenal que eu falei que temos com as famílias acolhedoras, concomitante com ela, a gente também faz um grupo com os bebês, crianças que estão acolhidas no serviço. A gente tem voluntárias que vêm para a sede do serviço quinzenalmente no horário da supervisão, que ficam com as crianças, que fazem grupos, brincadeiras, durante a supervisão com as famílias acolhedoras, assim, em salas separadas, né, mas no mesmo momento, porque é impossível fazer supervisão com as crianças junto, assim, enfim, não tem como. Então a gente faz esse esquema, né, que elas possam estar no serviço, e acho que isso ajuda as famílias acolhedoras a estarem presentes, né, quinzenalmente lá no serviço. Quando alguma criança, quer dizer, quando alguma família acolhedora por algum motivo não quer levar, ou, sei lá, a criança está na escolinha, acorda muito cedo, atrapalha a rotina, não tem problema, é uma decisão da família acolhedora. Mas a gente tem esse esquema para poder ajudá-los a se organizarem, né? E é um momento que a equipe técnica pode estar com as crianças também. Então, eu acho que isso é bem bacana.
individualmente nas visitas na casa da família acolhedora. Então, como eu falei, né, super bom ter um momento para estar com a criança, né, só com ela, e poder observá-la melhor. Consultas médicas quando necessário, por fotos, via mensagem, pelo aplicativo do WhatsApp. Nas visitas com as famílias de origem, né, como eu falei no outro encontro, eu acho, não tenho certeza, as famílias acolhedoras sempre trazem as crianças no serviço para visita com as famílias, né? E aí tem um momento, e aí deixa com a equipe técnica, eles vão embora, né? A família acolhedora, a gente tem a visita e a gente que acompanha essa visita com a família de origem. Então, a gente sempre está junto, ou no processo de aproximação de adoção também. E todos esses encontros são momentos para conversas com a criança, né? Para poder falar com ela sobre o processo, sobre o que está acontecendo, sobre as visitas e etc. Inserção em atendimentos psicológicos quando há necessidade, né? Quando é preciso, as crianças são encaminhadas para psicoterapia. A gente já teve alguns casos, isso se mostrou muito efetivo, né? E é um apoio também para as famílias acolhedoras. Reuniões com as escolas para acompanhar o desenvolvimento da criança. A equipe técnica pode estar presente nesses momentos também. E após o retorno familiar, as visitas mensais de acompanhamento quando é uma reintegração. Né? Aí a equipe técnica do serviço que acompanha, diferente de quando é adoção. Vou falar aqui sobre o momento do desligamento. Só responder aqui uma pergunta: quantas famílias acolhedoras são acompanhadas por equipe técnica? A Paula perguntou. Bom, lá agora, né, lá no Instituto estamos conveniados, então temos 3 duplas técnicas, compostas de um psicólogo, psicóloga e um assistente social, e cada dupla técnica acompanha até 10 famílias acolhedoras. Então, são 30 famílias acolhedoras no total, e 10 para cada dupla técnica. Tá bom, Paula? O momento do desligamento, gente, eu acho que... Ju, também... posso só complementar uma coisinha? Claro. Isso, Paula, é algo aqui do município de São Paulo. Pelas orientações técnicas, podem ser até 15 acompanhamento de 15 famílias acolhedoras por dupla técnica, tá? Não ultrapassa 15 famílias acolhedoras, mas é isso. Tem municípios que ficam no 15, tem municípios que conseguem fazer com que o acompanhamento seja até de 10, tá bom? Só para complementar, Ju. Obrigada, Lara. Bom, seguindo aqui, que eu tô vendo que o tempo também já tá correndo. Fico aqui mergulhada, olhando para a tela, não consigo acompanhar tão bem. Mas estamos encerrando essa parte. Então, o momento do desligamento das crianças é outra parte bem importante, pensando no acompanhamento das crianças, né? Da família acolhedora também, mas, enfim, é um momento que necessita de mais atenção e de mais cuidado. Como eu falei, é sempre um processo gradual, né? Então, ele vai sendo construído ao longo do acolhimento dessa criança. E quando ele chega, né, aos processos de transição, que a gente vai falar com mais aprofundamento em outro encontro, a gente vai focar só nisso, tá? Mas ele precisa ser gradual e respeitoso com o tempo da criança, né, gente? E sempre, claro, alinhado com a vara da infância e juventude, né? Acho que a gente vai buscando aí ter a maior proximidade, comunicação com os técnicos que acompanham os processos, né? Para a gente estar bem alinhado e poder ir compartilhando como que está seguindo, como que a criança está, como que está a família, né? Para a gente poder finalizar. Então, é muito importante, muitas vezes, né, gente, acho que uma coisa que vale marcar aqui é que o tempo da criança é muitas vezes diferente do tempo dos adultos, né? Então, a gente precisa estar sempre muito atenta à criança nesse momento. É claro que precisa acompanhar a família acolhedora, a família da criança, enfim, mas a criança é que dita o tempo, né, que ela precisa ainda para se vincular, para fazer uma transição, para ainda estar na casa da família acolhedora, porque ainda é o vínculo de maior segurança que ela tem, então a gente precisa estar muito atento a isso, né? Precisa propiciar, né, um processo que estabeleça um vínculo de seguro com a nova família, seja ela de origem, seja extensa ou seja adotiva.
Então, como eu disse, a gente vai aprofundar nisso mais para frente, mas aí também cada serviço vai criando as suas metodologias, né, nesse processo, mas é fundamental que ela possa estar com um vínculo seguro, né, para poder marcar mesmo uma transição, para que ela possa ter tempo, né, para sair da casa dessa família acolhedora, que era quem estava exercendo todos os cuidados necessários para ela até o momento, e para que ela possa se sentir segura nessa nova família. Tá? A gente faz encontros frequentes, dentro da organização do serviço também, isso é desafiador, né? Tem várias agendas para poder casar, da família acolhedora, da equipe do serviço, da família da criança, mas geralmente é possível, assim, né? A gente vai fazendo sempre o que dá, mas a ideia é poder fazer um número extenso, assim, grande de encontros para a criança poder fazer um bom processo, né? Garantir uma continuidade nos cuidados. Então, assim como a gente solicita no momento do acolhimento da criança, muitas informações, rotina, saber quem ela é, saber como ela gosta e etc., a gente precisa garantir isso na saída da criança, né? Então, a gente tem alguns documentos que a gente vai formando, assim, para as famílias acolhedoras detalharem mais, né, como que é a rotina dessa criança para passar para essa família, e sempre de uma forma muito cuidada, né, para que a família da criança não entenda que é algo imposto, um jeito de se cuidar certo, porque a gente sabe que isso não tem, né, gente? A gente sempre vai passando essas informações de um jeito muito cuidadoso para que eles entendam que isso é benéfico para a criança. A criança precisa ter uma continuidade nos cuidados dela para que ela possa fazer uma transição segura. Sei lá, um exemplo que pode parecer bobo, mas um bebezinho gosta muito de ser aninhado de um jeito aqui no ombro para ele conseguir dormir bem, né? E aí a família da criança, sei lá, seja adotiva, de origem, enfim, vai fazer de um jeito totalmente diferente, vai pôr no berço, essa criança vai chorar, vai ser meio caótico, né? É claro que com o tempo ele vai aprender a dormir no berço, mas talvez nessa hora de transição seja muito importante que ele fique do jeito que é mais acolhedor para ele se sentir seguro e para ele estabelecer esse vínculo, né? E depois ele vai entrar na rotina dessa nova família. Então a gente tenta ir garantindo isso de alguma forma, né? Com muito cuidado e respeito a todos, mas porque isso é benéfico para a criança. Esse que é o nosso objetivo principal, fazer com que ela faça uma boa transição, tá? Estabelecer ritos de passagem e despedidas bem cuidados, então poder fazer o que a família acolhedora gosta de fazer com a criança, ter um dia separado para ela se despedir, para ela ir no parque, que elas sempre vão juntas, para ter um momento à noite que elas vão fazer todo mundo junto, vai todo mundo tem uma família acolhedora que sempre todo mundo dorme na sala junto, assiste um filme, faz uma coisa super gostosa para no dia seguinte ela ir para a casa definitiva dela. Então, esses ritos de passagem são muito importantes para ir marcando esses processos. Dá um espaço para os sentimentos de felicidade e de angústia durante o processo. Uma criança chorar, sofrer, gritar, falar que não quer ir, não quer dizer que o processo não está dando certo, né, gente? Quer dizer que é um momento difícil mesmo, né? Um momento de insegurança, é um momento que exige muita paciência, muita sensibilidade, né? E tudo bem a criança também expressar angústia, né? Acho que se ela fosse sair super tranquila, super feliz, tá tudo certo, a gente ia achar um pouco estranho, né? Então acho que a gente tem que estar atenta para os dois sentimentos, sei lá, né, de forma geral, assim, né, para os momentos bons e de alegria e que bom, momento tão esperado, e para os momentos que é difícil mesmo fazer transições, dá medo, né, então a equipe precisa ir acolhendo e ajudando a família acolhedora a acolher também esses sentimentos. Manutenção do vínculo, eu acho que isso eu já acabei falando um pouco antes, mas é isso, depende muito da outra família, né, a equipe técnica vai sempre, enfim, falando, né, o que é importante para a criança, para ela poder manter esses vínculos e que eles sumirem de um dia para o outro causa um impacto importante para as crianças, mas a gente tem que sempre respeitar, né, essa outra família. Então, acho que também ir criando uma relação com cuidado aos poucos ajuda, né, porque a família da criança pode se sentir insegura também e tudo bem. A gente tem vários tipos de situação, mas a maior parte das famílias mantiveram contato com as crianças e isso se estabeleceu de uma forma muito particular no tempo de cada um, mas sempre muito benéfico para a criança.
E acho que um processo de reintegração familiar, só vale marcar, é bem diferente do processo de adoção, né? Como tem muitos serviços de acolhimento aqui também, acho que vão também entendendo, né, essa parte que funciona de uma forma bem parecida, né? Um processo de reintegração familiar, muitas vezes o vínculo já está estabelecido desde o começo, né? As visitas vão se estabelecendo por um tempo, né? Por meses, para a gente fazer a avaliação dessa família, e a criança muitas vezes já tem um vínculo estabelecido, né? Seja os pais, seja tio, seja avó, sei lá. Num processo de adoção é muito diferente, né? Essa criança, esse casal surge, casal, essa pessoa, sei lá, enfim, surge para essa família e a gente tem que pensar de uma outra forma, né? Essa metodologia e esse processo de aproximação. Então, eles funcionam de formas muito diferentes, tá?